Eu, com um grupo de amigos, acabei falando até que a minha opinião é que ele acionou ontem à noite um ponto de sem volta, né? Não existe mais a possibilidade de retorno a partir de ontem à noite. A gente imaginava que ele poderia amenizar o discurso. Já na segunda-feira ele tinha feito, no começo da semana, um encontro com governadores do Nordeste. Parecia que tinha amenizado o discurso, e aqui, vou ser bem claro, a gente não tem lado, né, de imaginar que quem está certo ou quem está errado. A grande maioria das autoridades sanitárias do mundo fala uma coisa, mas uma outra parte começa a se ventilar outras possibilidades, que é o que o presidente ontem falou claramente, né? Ele fala no isolamento social das pessoas acima de 60 anos de idade para que a economia não padeça junto com o restante da população. Existe uma lógica nisso? Com certeza existe. Mas a nossa análise política aqui é que, a partir do momento que ele parte para o enfrentamento, como foi feito ontem, batendo de frente com a imprensa, não a imprensa em si, mas principalmente com a Rede Globo, cita o Drauzio Varela, né, tudo indiretamente, mas cita, ele simplesmente ele derruba, ele destrói as últimas poucas pontes que ele tinha com esse pessoal, né? Então, assim, eu tenho uma análise um pouco dramática ali, mas eu acredito que o governo, a partir de ontem à noite, a partir desse discurso, ou ele vai, se o que o presidente Bolsonaro pensa, que é a questão de que no Brasil não vai acontecer o que aconteceu na Itália, por alguns fatores que ele cita, como a questão da idade, né? Os brasileiros não têm uma idade tão avançada em média como os italianos, e a questão do clima vai fazer uma diferença. Se isso realmente acontecer e o Brasil não ocorreu a quantidade de mortes que aconteceu na Itália e na Espanha principalmente, eu posso dizer para você que o governo Bolsonaro muda, ele se fortalece fortemente e vai ser realmente, quer dizer, teoricamente estaria até reeleito em 2022. Esse é o ponto. O outro lado é o seguinte: se a gente tiver essa é uma análise política, se a gente tiver um caminho parecido com o que está acontecendo na Itália e na Espanha, de um crescente número de mortes nos próximos dias, isso vai acontecer no máximo em 15, 20 dias, né? A gente sabe disso. Existe um grande risco, a gente vê as análises aí de muitos políticos, de que ele não teria mais condição nenhuma de governar o país. Quer dizer, ou seja, esses próximos 15, 20 dias vão ser fundamentais para a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu ontem foi um marco para o bem ou para o mal desse governo? Para o bem ou para o mal. Ele simplesmente ele está adotando o mesmo discurso do Donald Trump. O Trump já disse que a partir da semana que vem os Estados Unidos voltam ao trabalho. Ele calcula que a quantidade, que a depressão, que nem a recessão, a depressão iria causar muito mais mortes do que eventuais mortes através do coronavírus, uma depressão econômica. Então, diz o Donald Trump que a partir da semana que vem ele volta ao trabalho com as restrições de idade, que é o que o Bolsonaro quer fazer. A gente tem que deixar bem claro para evitar também com que aqueles alarmistas contra o presidente, né, por isso que a gente fala que a gente não pode ser nem a favor nem contra. O Bolsonaro, é claro, ele é a favor do isolamento social pelo discurso que ele fez ontem, mas o isolamento social para pessoas acima de 60 anos, para que o resto da população brasileira possa trabalhar e possa sobreviver. E existe uma análise importante nisso tudo que a gente sabe. A depressão econômica causa fome, causa depressão, causa N doenças, né? Então a gente tem que avaliar isso com muito cuidado agora nesses próximos dias, mas foi um discurso sem retorno, na minha opinião. E logicamente batendo de frente, o governador com que o presidente tem tido mais as suas desavenças é o governador de São Paulo, exatamente, João Dória. E a gente imaginava, quando ele fez esse discurso ontem, a gente imaginava que seria um discurso criando pontes justamente com essa reunião que ele vai ter ou teria com o governador de São Paulo e o governador do Rio, por teleconferência essa manhã, para definir questões de pagamentos, adiamento de dívida dos estados. Como é que será essa reunião essa manhã, se essa reunião ocorrer, né? Então, assim, é uma situação dramática no sentido político, né? E é interessante a gente analisar. Eu gosto muito de números e venho analisando muito friamente a questão dos países, principalmente europeus, né? O que está acontecendo na Itália e na Espanha
não, assim, eu tenho falado muito sobre isso. A quantidade de infectados, por exemplo, na Alemanha, é muito parecido com a quantidade de infectados na Espanha e na Itália, e a quantidade de mortes é praticamente, vamos dizer, 5% do que... enquanto ontem, por exemplo, morreu 700 pessoas na Itália, morreram 20 pessoas na Alemanha. Entendeu? Com um número muito próximo de testados positivos. Então, existe outro país que, para a gente, que deve estar dando um sinal de alerta para o governo, é o Irã. Ninguém comenta do Irã, ninguém fala, mas a quantidade de mortes... É que o Irã é um país totalmente fechado, a gente não sabe se as informações lá são confiáveis, mas a quantidade de mortes no Irã que a gente imaginava que seria um desastre, não está acontecendo dessa maneira. Está morrendo bastante gente, sim, mas num número muito menor do que na Itália, por exemplo, sendo que o Irã é um país mais populoso que a Itália. Então, é um dilema complicadíssimo, porque a gente sabe que a economia parada vai gerar um desastre enorme também, né? Inclusive ontem, na sua coletiva, né, o governador João Dória vem fazendo coletivas diárias, sempre no horário do almoço, meio-dia, 12h30, e ele já deu declarações, digamos assim, cutucando o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que no estado de São Paulo as providências estão sendo tomadas, até divergindo em alguns pontos em relação ao governo federal. Essa reunião de hoje tende a ser complicadíssima mesmo, né? Virou uma guerra política, né, Carla? Então Com a gente certeza. fica... E nós todos estamos aqui no meio desse furacão, tentando entender o que é melhor para nós, para nossa cidade, e tentando tomar todos os cuidados necessários, mas não é fácil, é uma situação sem precedentes, a gente nunca imaginou que fosse passar por isso. A gente fala 60 dias, estávamos vivendo um ano positivo e acontece com boas tudo perspectivas, isso. Né? Perspectivas de crescimento. Então, esses próximos 15 dias vão ser realmente cruciais e decisivos aí na história do nosso país, com certeza. E nós continuamos aqui, né, Guto? Aqui Com no Grupo certeza. JC nós continuamos a trabalhar devidamente com todas as medidas de prevenção, de segurança. Os nossos funcionários idosos estão já afastados aqui Exato. da casa e estamos aqui tomando medidas de segurança, mas mantendo o nosso noticiário, até intensificando o nosso noticiário nesse período em que as pessoas precisam de informação de credibilidade, de qualidade, de fonte oficial. Esse tem sido o nosso trabalho, inclusive de desmentir, né? Acaba sendo desmentindo as fake news, a boataria. É um retrabalho, mas é a nossa função primordial e nós vamos continuar aqui trabalhando firmes, fortes, e a gente fala que a nossa marca é a credibilidade, né? Então isso não tem preço. Por isso que quando eu até falei para a Carla, eu queria fazer uma análise política sem lado. A gente aqui não tem lado, né? A gente somente entende que nessa questão nacional, ontem realmente a gente viu uma divisão final, né? E preocupante. Por isso que essa análise acho que é interessante para os nossos ouvintes e internautas. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.